Olá a todos, meu nome é Alan, eu sou membro do grupo PET de Engenharia Mecânica da Unifei e gostaria de apresentar a minha iniciação científica que tem como tema o projeto de sistemas mecânicos utilizando o algoritmo de Lichtenberg. Bom, uma otimização nada mais é do que a busca de uma solução ideal dentro de um conjunto de soluções para determinado tipo de problema ou de situação. É exatamente nesse cenário que o algoritmo de Lichtenberg se encontra. O algoritmo de Lichtenberg ele é um algoritmo de otimização criado na Unifei, no grupo GMEC. O algoritmo é inspirado no fenômeno físico de relâmpagos, mais precisamente do tipo intranuvem, radiais, e as figuras de Lichtenberg que são geradas controlam a distribuição da população a cada iteração, fazendo com que o processo seja totalmente estocástico. O sistema mecânico que a gente vai otimizar utilizando o algoritmo Lichtenberg vai ser o projeto geométrico de um vaso de pressão com extremidades esféricas. E esse problema foi escolhido por conta da grande importância que tem esse tipo de equipamento e da sua vasta aplicação nos diversos setores industriais. Bom, então quais seriam os parâmetros e os objetivos da nossa otimização? A nossa otimização consiste em dois objetivos, que seriam maximizar o volume do vaso de pressão e, ao mesmo tempo, minimizar o peso da estrutura. E o que a gente deseja obter do algoritmo a partir dessa execução seria o raio interno das extremidades, o comprimento da estrutura, que no caso é a distância entre os centros das circunferências, e a espessura da parede desse vaso. Mas essas variáveis de saída, que seriam ideais para o meu projeto mecânico, elas têm que obedecer alguns parâmetros de entrada, que são levados em consideração durante a otimização do meu problema. Esses parâmetros de entrada estão relacionados às características físicas do material que será utilizado para a construção do vaso de pressão, tais como a massa específica e a máxima tensão permissível do material. A gente também tem que estabelecer uma máxima pressão interna do vaso, que nesse caso está sendo de 3,89 kg. E na apresentação, a gente também pode ver as funções que já foram previamente modeladas, que descrevem o peso, no caso que é a função que a gente tem que minimizar, e a função que descreve o volume, que seria a função que a gente teria que maximizar. Essas funções elas têm que ser minimizadas ou maximizadas seguindo algumas funções de restrições do problema, que no caso são as funções mostradas do lado esquerdo da nossa tabela. Além disso, as variáveis que a gente está buscando, que a gente quer encontrar, também tem que obedecer a alguns limites, como a gente pode citar, por exemplo, o raio interno ele tem que estar entre 0,1 polegada e até com um limite superior de 36 polegadas. Então, após a inserção de todos os parâmetros e das condições necessárias para a otimização utilizando o algoritmo de Lichtenberg, o algoritmo fornece para a gente, além das variáveis que no início eram desejadas, que no nosso caso são o raio interno, o comprimento e a espessura, ele fornece também o valor do peso e do volume resultante dessas variáveis. Juntamente com esses valores de resposta, ele apresenta também a nossa frente de Pareto, que é uma representação gráfica das melhores soluções que foram encontradas com base nos parâmetros que foram fornecidos para o algoritmo. E a melhor solução encontrada pelo algoritmo ela foi obtida utilizando uma técnica chamada TOPSIS, que essa técnica se baseia na teoria de que a melhor solução do problema é aquela mais próxima da solução ideal e, ao mesmo tempo, a mais distante da solução não ideal. Então, com os resultados obtidos, foi possível realizar uma análise estática utilizando o software SolidWorks, a fim de analisar as tensões resultantes das condições em que o vaso de pressão foi submetido. Então, como vocês podem ver, em toda a superfície projetada pelo algoritmo de Lichtenberg, em nenhum ponto houve a ultrapassagem do limite de escoamento do material. Nesse caso, devemos considerar a base retangular, que foi elaborada com o intuito de deixar a apresentação do vaso de pressão um pouco mais próximo da realidade. Bom, sendo assim, temos mais uma validação de toda a teoria, de todos os conceitos utilizados na elaboração do algoritmo de Lichtenberg, e que se demonstrou uma ferramenta extremamente poderosa na resolução de problemas complexos de engenharia com uma grande facilidade. Então aqui uma breve apresentação das referências utilizadas e gostaria de agradecer primeiramente a atenção de todos, principalmente também ao Grupo PET pelo apoio financeiro e também à Universidade Federal de Itajubá por todo o suporte fornecido. No mais é só, muito obrigado a todos pela atenção.